Olá, queridos amigos, família Prozebem, muita paz a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão, promovido pela nossa casa amada, querida, o Prozebem, Pronto-Socorro Espiritual Bezerra de Menezes. Desde já, queridos amigos, desejo que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver neste momento, que possamos realmente nos sentir abraçados, envolvidos pela doce luz do nosso Mestre Jesus, através dos seus benfeitores espirituais, seus missionários que trabalham com a gente, trabalham na nossa casa, falange do Dr. Bezerra de Menezes, Maria Santíssima, tantas falanges amigas que trabalham em favor de cada um de nós. Então, queridos amigos, sejam bem-vindos a este momento. Hoje separamos um tema que achamos que vai ser muito interessante, nos chamou muita atenção, que é sobre o processo de culpa que às vezes nós sentimos como quando praticamos ainda os nossos atos equivocados, né? Então, é um tema muito interessante para todos nós. Sabemos que todos estamos ainda na nossa jornada de evolução, na nossa jornada espiritual, caminhando para Deus, ainda envolvidos em muitos erros, em muitos atos equivocados. E como devemos nos portar quando isso acontece, não é verdade? Será que o correto é realmente eu entrar em um processo de culpa? É a culpa que vai me fazer progredir? É com a culpa que eu vou chegar até Deus? Ou há outros caminhos que a doutrina espírita nos orienta para que possamos, assim, crescer, evoluir em amor, em caridade, em justiça dentro de nós, e assim, como diz Jesus, adentrarmos o reino dos céus, né? Então, a reflexão de hoje vai ser sobre esse tema do perdão, da culpa, né, e do auto-perdão que precisamos ter, quais são as orientações da doutrina espírita do Consolador prometido para todos nós. Então, sejam todos bem-vindos, se sintam abraçados, acolhidos pela nossa família Prozebem, tá bom? E para começar, eu separei um texto para nossa mensagem preparatória que está lá no livro Caridade no Dia a Dia, de Adenauer Novaes, tá? Essa mensagem vai estar no capítulo que fala sobre caridade e desprendimento e vai ser a nossa preparação do ambiente, faremos a nossa prece e comentaremos o nosso tema, tá bom? Então, caridade e desprendimento. Quando você conscientemente fizer a caridade a alguém, siga adiante, sem contabilizar o seu feito, nem permanecer se lembrando do que ocorreu. A caridade feita pede esquecimento do ato. Desprenda-se da caridade que ocorreu graças ao seu concurso, pois assim você aprenderá a realizá-la sem cobranças nem agradecimentos. Sua gratificação consiste na certeza de que diretamente é você quem se beneficia do bem que faz acontecer. Guarde para você o bem que realiza, para que isso venha a contribuir para alicerçar a construção da sua bondade interior. Então, muito importante essa mensagem, né, queridos amigos, está de acordo com a própria orientação do Mestre para todos nós. Quando ele nos fala que a sua mão direita não sabe o que faz a esquerda, ou seja, que nós devemos entender que nós, queridos amigos, somos os primeiros necessitados dessa prática da caridade. Somos nós os primeiros a sermos beneficiados quando nos surge a oportunidade de ajudar, de fazer o bem de alguma forma. E a gente sabe que o bem não se faz só da forma material. A caridade material é uma caridade muito importante, né? A gente sabe que a gente tem aí as campanhas até na casa, as campanhas sociais, campanha do agasalho,
nesse período que tenha mais chuva. Temos as campanhas da Alta de Souza, comida de rua, e tantas campanhas aqui na casa que segue graças à contribuição material de cada um de vocês, mas a gente sabe que quando a gente não pode, existem outros caminhos com a caridade moral, que é uma atenção, é um carinho que a gente dá para uma outra pessoa. Às vezes alguém está ali precisando, que você só esteja ali do lado, dando aquele apoio, e isso já é uma caridade. Só que para que isso seja válido, tenha méritos perante Deus, a gente não pode ficar pensando em se vangloriar, ficar ali pensando, ah, eu fiz, eu aconteci, eu, né? E fica pensando naquilo, o mérito não está nisso, né? A caridade, para ela ser realmente meritória, tem que ser com desprendimento, tem que ser fazer a caridade pelo bem, o bem pelo bem. Claro que às vezes a gente ainda não consegue, não é verdade? A gente precisa ter ali um começo, um início, mas e que às vezes a gente, né, não começa não dessa forma tão despretensiosa, mas que já é um começo. Todos nós precisamos iniciar. Então, que a gente saiba que o importante é a gente ajudar, é fazer o bem, seja da forma que for, é o começo. Mas para chegar ao nível de caridade que Jesus nos orienta, tem que ter essa despretensão, esse desprendimento, fazer o bem pelo bem, não querer, não esperar receber algo em troca, que a gente espera muito, né? Que as pessoas sejam gratas a nós pelo que fazemos. Que a gente pense, eu fiz o bem, eu sou o primeiro beneficiado, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Então vamos agora fazer a nossa prece. Agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Convido vocês, queridos amigos, vamos nos colocar numa posição confortável. Quem quiser, pode fechar os olhos e vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, Maria Santíssima, nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, e sua falange espiritual que nos ampara. Gratidão, Senhor, te damos neste momento, pela oportunidade que temos, Senhor, de termos esse momento de reflexão, onde podemos refletir, Senhor, sobre a lei divina, sobre o Evangelho, sobre a luz trazida pela doutrina espírita para as nossas vidas. E como somos gratos, Senhor, por esta bendita oportunidade. Por isso te louvamos, te agradecemos, Deus Pai, por esta oportunidade. Que o Senhor permita aos espíritos amigos nesse momento nos envolver, nos iluminar, Senhor. Ampliar as nossas consciências para uma melhor compreensão, para que o ensinamento, as explicações trazidas pela doutrina possam penetrar os nossos corações, que possam ser sementes, Senhor, de luz, que venha germinar e trazer belos frutos para a nossa existência. Consagramos, Mestre, esse momento de reflexão a Ti, Senhor. Por isso fica conosco, nos ilumina e nos abençoa, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja, queridos amigos. Então, o texto que eu peguei hoje para a gente falar sobre culpa e auto-perdão, ele está no livro Pílulas de Esperança, psicografia de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. E o capítulo ele se intitula Culpa e Auto-Perdão. Todos caem e se levantam múltiplas vezes na estrada do progresso. Então a gente vai lendo, fazendo as nossas reflexões. Vamos lá? A culpa, nos diz o benfeitor, como responsabilização pessoal,
É movimento natural que se segue aos feitos que afrontam os valores pessoais ou as leis naturais inscritas na consciência. Queridos amigos, qual de nós aqui hoje pode dizer que nunca praticou um ato equivocado? Se não tivéssemos praticado este ato equivocado, certamente não estaríamos reencarnados na Terra. Ou talvez seríamos espíritos missionários na Terra, o que, pelo menos no meu caso, entendo que não é. Quantas vezes, até no nosso lar, na nossa casa, temos um comportamento com o outro que magoa, que machuca, que fere. Pode ser com o nosso pai, com a nossa mãe, nossos irmãos, nosso esposo, esposa, filhos. Quantas vezes o nosso comportamento, a nossa atitude equivocada fere o outro? E nesse momento, quando já estamos um pouco mais conscientes das leis divinas, na verdade da lei divina, porque ela é única, e dividida pela doutrina, né, por uma questão didática, para a gente poder entender melhor, mas a lei de Deus ela é única e perfeita, imutável como o próprio Deus. Quando estamos mais conscientes desses deveres, acabamos nos sentindo culpados. Ah, amigos queridos, se eu fosse dar exemplo aqui, meu Deus do céu, quantas vezes já senti também esta culpa. E é sobre esta culpa que a gente vai saber. Ela é positiva? Ela não é positiva? Como devemos nos portar diante dos nossos equívocos, que são muitos e certamente continuarão sendo, porque ainda temos uma longa estrada para trilhar no caminho para Deus. E então o benfeitor nos diz: quando segue o curso natural das leis divinas, então, quando a culpa segue pelo caminho das leis divinas, de acordo com as leis divinas, ela vai se manifestar na forma de arrependimento, que abre espaço para os movimentos de reparação e encontro com a paz. Então, a culpa, quando ela está saudável, ela nos leva a nos arrepender, a termos a humildade de reconhecermos que ainda somos muito imperfeitos, que nos equivocamos e vamos fazer esse movimento de reparação. Se estamos ainda no caminho com o outro que machucamos, a gente tem a oportunidade de fazer o que Jesus nos orienta. Vai, meu irmão, reconcilia-te. É melhor que você se reconcilie com o seu irmão enquanto você está no caminho com ele. Então, se ainda há a oportunidade de reparar aquele equívoco nessa existência, reconhecendo os nossos atos equivocados, o que é que essa culpa gera na gente? O arrependimento sincero e o desejo de reparar, o desejo de auxiliar, de pedir perdão, de auxiliar da melhor forma, de reparar aquele equívoco junto ao outro. E isso nos faz o quê? Nos faz ter paz. Porque sabemos que erramos, solicitamos o perdão, buscamos reparar o nosso erro. E aí a nossa consciência encontra a paz. A doutrina espírita nos diz que para estarmos em paz é necessário arrependimento, né, que é o primeiro movimento que ele está falando aqui, mas não basta apenas a gente se arrepender, porque tem pessoas que pensam que é só o arrependimento, né? Eu fiz o ato equivocado, me arrependo e pronto. A doutrina diz: não, calma, é preciso também reparar o erro, reparar o equívoco. Essa parte é essencial, tá certo? Não basta só o arrependimento. Então, essa culpa que gera esse arrependimento é o primeiro movimento, mas ainda mais a fazer. Temos que ter uma ação, porque o cristão, ele não é um ser passivo, ele é um ser ativo, ele é um ser que coloca o amor em ação, que é a caridade. Então a gente se movimenta, a gente não fica parado apenas dizendo, nossa, eu errei, né? E pronto. Não, a gente vai, a gente se movimenta, a gente quer caminhar com o outro da melhor forma possível.
E aí ele prossegue: já a culpa que se manifesta como remorso. Agora ele não gera mais o arrependimento, que é o saudável. Ele agora está falando da culpa que gera o remorso. É a escolha do indivíduo, fruto do orgulho, que lhe queima o coração como ferro em brasa, destruindo momentaneamente as possibilidades de elevação. Então, a nossa culpa gera um remorso em nosso coração, é porque ele tem como fundo o orgulho. E nós já sabemos que o orgulho e o egoísmo é uma das grandes chagas, ou seja, ou melhor, as maiores chagas da humanidade que obsta ao progresso, segundo a espiritualidade nos diz no livro dos Espíritos, e que nós devemos combater. Então, veja, essa culpa que gera remorso não é saudável. Ela não vai nos gerar, como ele nos diz aqui, a elevação. Olha o que ele diz: o remorso está na base de muitos processos de adoecimento e sustenta um movimento de autopunição que aprisiona o ser em ciclos de dor e lamentação. Meus amores, Jesus já nos falou há mais de 2000 anos. Ele disse para a gente: o Pai não quer a morte do pecador, ele quer a morte do pecado. Foi o Cristo que falou isso. E quando Cristo, nosso irmão mais velho, nos fala isso, ele está dizendo que o Pai nos ama, que ele entende que nós vamos errar. Ele sabe disso, ele sabe quando nos criou que teríamos erros. Fomos criados simples e ignorantes, passaríamos pelas sucessivas reencarnações para que pudéssemos o quê? Evoluir, progredir, mas o pai sabia que teríamos alguns equívocos. E o pai diz: olha, filho querido, não gere dentro de você esse remorso. Isso é processo de aprendizado. Você errou. Você reconheça o seu erro, se arrependa, busque reparar essa situação e se regenere. Lembra que Jesus disse à mulher adúltera: vai e não peques mais. Era isso que o Cristo queria mostrar para a gente. E aí ele diz: se te encontras diante de decisões equivocadas perante teus caminhos e relações, abriga na alma a humildade essencial que te permita caminhar no rumo da oferta do bem àqueles que feriste ou que te feriram. Começa, olha que importante, começa perdoando-te com generosidade, pois que o alto perdão não vai te isentar da sua responsabilidade, mas te livrará da autopunição desnecessária e sem nenhuma utilidade. No restabelecimento da paz, a lei de justiça não se conjuga sem a de misericórdia nos caminhos da vida. Então, queridos amigos, quando a gente entende que Deus é, antes de tudo, misericórdia, amor, a gente compreende que o Pai ele entende as nossas quedas e que nós precisamos ter compaixão com o outro, mas com nós também. Que precisamos perdoar o outro 70 vezes 7, como disse Jesus para nós. Mas nós precisamos nos perdoar também. Nós precisamos compreender as nossas imperfeições, não num movimento que nos acomode, mas num movimento que nos leve à elevação, ao progresso. O auto-perdão como reconhecimento através da humildade dos nossos erros, mas que nos leva a um caminho muito melhor, um caminho de paz, de regeneração e de luz em nossas existências. E ele vai finalizando de uma forma muito bonita, dizendo assim: todos caem e se levantam múltiplas vezes na estrada do progresso, e filho de Deus algum se perderá. Isso é lindo, né? Filho de Deus algum se perderá. Nem aquele que a gente acha que é o maior criminoso praticou o crime mais hediondo. Nenhuma das ovelhas do Senhor, do Pai, se perderá. Porque o amor é a força natural que sustenta a vida e guia o homem no tropismo em direção à luz da autorrealização do bem mortal. Confia em Deus e na vida, prosseguindo humildemente, e a vida te socorrerá.
com a possibilidade de amar e servir, reparando o mal semeado, por meio do amparo no bem para a tua felicidade. E embalados, queridos amigos, nessa confiança em Deus, vamos orar e encerrar o nosso momento de reflexão? Senhor Jesus, Deus Pai, Mestre, Maria Santíssima, nossos amados benfeitores, gratidão por esta mensagem, Jesus. Como é bom, Mestre, sabermos que não há faltas irremissíveis. Como podemos, Senhor, caminhar ao teu lado nos caminhos que nos levam a Deus. Obrigada, Senhor, pela luz que o Senhor trouxe através da Boa Nova. Obrigada por nos enviar o Consolador prometido, que alivia as nossas dores. Obrigada, Mestre, por não nos abandonar. Sabemos, Senhor, que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Por isso te agradecemos, Mestre, por este momento, pelo teu Evangelho e pela graça que temos hoje de recebermos essas elucidações. Que o Senhor possa, por misericórdia, nos abençoar, nos envolver, Senhor, iluminar as nossas consciências. Abençoa todos, Senhor, que sofrem de todos os tipos de males, físicos, morais, espirituais. Permite a tuas falanges, Senhor, de espíritos, aliviar as dores de todos nós. Gratidão, Senhor. Fica conosco e nos abençoa hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos amigos. Muita paz a todos, muita luz. Que o Senhor envolva cada um de nós.